Lucas, capítulo 9, versículo. A partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jesus, né? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita ao homem granjear ou ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns aqui não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Feche seus olhos, Pai. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Exaltamos ao Senhor. Fale aos nossos corações. Ministra em nós, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer. Que o Teu Espírito Santo fale nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, invada os nossos corações. Tenha liberdade, ó Pai, de falar com cada um segundo o Teu querer. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto, irmãos, que nós lemos, eu não sei se tem algum título aí na sua Bíblia. Hoje em dia existem várias versões de Bíblia, né? Mas na minha está escrito: cada um deve levar a sua cruz. É o título. Esse texto, nós podemos pensar algumas lições deles, né? Como, por exemplo, quando diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Nós vemos que de que adianta o homem ganhar o mundo, granjear, como diz aqui na minha versão, perdendo ou prejudicando a si mesmo, e aí ele se refere à salvação em Cristo Jesus, a salvação eterna. De nada adianta o homem ganhar tudo, o homem ter tudo, o homem se deleitar em seus prazeres, ou realizar todas as suas vontades, porém se perder, porém não ganhar a vida eterna, porém prejudicar a si mesmo. Ele fala também que qualquer um que de mim, ou das... Isso é forte, irmãos. Jesus dizendo: qualquer um que de mim ou das minhas palavras se envergonhar, ele diz: dele também se envergonhará o Filho do Homem. É forte isso, é pesado isso. Isso aqui é para a gente assim parar, refletir sobre isso e falar: Senhor, se algum dia eu me envergonhei do Senhor em algum lugar, perante meus amigos, perante meus colegas, minha família, se eu tive vergonha algum dia de falar do Senhor, de dizer que eu sou cristão, que eu sou crente, o Senhor me perdoa, porque eu não quero, que hipótese alguma, que um dia o Filho do Homem venha se envergonhar de mim. Esse texto é forte, esse texto ele é profundo. Mas o Senhor na noite de hoje quer chamar a nossa atenção, irmãos, para apenas o versículo 23, que diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse texto ele fala, o Senhor Jesus dizendo para que nós venhamos a segui-lo. E todos nós sabemos que Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o mestre dos mestres, é aquele que nos ensina. Todos nós sabemos que para seguir a Jesus nós precisamos ser discípulos de Cristo. E aí, todo discípulo, normalmente, o discípulo de verdade, ele quer ser igual ao seu mestre. Ele quer ser igual àquele que ensina, aquele que se chama mestre, aquele que é o seu mestre. Para aqueles que já participaram de artes marciais, né? Ali é ensinado, todo discípulo procura seguir a regra, o que o seu mestre ensina em relação àquela luta que ele está aprendendo. Quantos de nós na escola, muitas vezes não gostaríamos de ser igual aos nossos mestres? O tínhamos, né, como exemplos para as nossas vidas. Eu me lembro quando eu estava no primário, começando na vida escolar, não me lembro se era terceira ou quarta série, já sabia ler, e houve um concurso na escola de leitura, e eu me inscrevi.
muito, fugiu a palavra, incentivado pelo professor Luiz, que até hoje eu me lembro dele, eu me lembro assim como se ele estivesse aqui sentadinho, a fisionomia, o jeito, a forma de dar aula, e eu me espelhava nele, a maneira dele ser, a maneira dele ensinar, e ele me incentivou muito para que eu participasse daquele concurso de leitura. Eu fiquei em segundo lugar. Eu não sei como, eu era muito novinho, né, no primário, mas parece que aquilo foi um incentivo para mim, para que eu gostasse de ler, de me dedicar à leitura, e eu me espelhava naquele professor, naquele mestre. O apóstolo João, ele disse assim uma certa vez para Jesus: Rabi, sabemos que tu és mestre da parte de Deus. Ele utilizou a abreviatura de rabino quando ele chamou Jesus de Rabi. Rabino é aquele que entendia da lei, é aquele que tinha o domínio sobre a lei, conhecia tudo que se falava a respeito da lei dos judeus, o Talmud. Mas se nós olharmos para os ensinos de Jesus, irmãos, nós vamos observar que Jesus, ele usou muito pouco o Talmud, ainda que o conhecesse. Jesus, ele tirou dali algumas poucas, talvez raras lições. Normalmente Jesus ensinava contando histórias, contando parábolas, mostrando exemplos, aproveitando a natureza, e com isso Jesus conseguia entrar no coração das pessoas, na alma, no interior, e na prática mostrar como que a pessoa deveria agir ou aprender com aquela lição. A gente olha para Lucas capítulo 18 e a gente vê a parábola do fariseu e do publicano. É aquele que estava lá no chão, tomou uma surra, os bandidos passaram, deixaram ele lá, diz, né, a gente quando prega costuma se falar, né, os músicos passaram de um lado e não fizeram nada para ele, os pastores passaram do outro e não fizeram nada para ele, aí foi um lá, pegou, cuidou das suas feridas, sarou, pagou uma pousada para ele. Uma grande lição de perdão, de amor, que Jesus nos deu nessa parábola. A gente olha para Lucas capítulo 15 e a gente vê a parábola do filho pródigo, que deixou tudo, saiu dos caminhos do Senhor, não queria levar uma vida séria, foi levar uma vida dissoluta, fazer o que ele achava que tinha que fazer aí fora, no mundão, e depois ele retorna arrependido, e o pai o recebe com honras. Nós vemos no livro de Mateus, capítulo 6, que nós vemos ali Jesus falando do lírio, das flores do campo. Jesus falando, ensinando a cada um de nós para não viver ansioso com o dia de amanhã. Porque se Ele cuida dos passarinhos, se Ele cuida das flores, o que mais Ele não fará por nós? Ele não vai deixar de cuidar de cada um de nós. Esta era, só para alguns exemplos, a forma que Jesus ensinava, a maneira pela qual o Senhor ensinava a todos aqueles que queriam segui-lo, porque Jesus era, irmãos, e ainda é o mestre dos mestres. Jesus é o mestre da vida, Jesus é o mestre da sensibilidade, e nós devemos ser os seus discípulos. E como discípulos, normalmente o discípulo deseja ser igual ao seu mestre. Ele se esforça, ele procura seguir o que o seu mestre faz, o que o mestre fala, o que o mestre orienta, para que ele possa ser igual ao mestre. E nesse texto que nós lemos, principalmente no versículo 23, nós vamos entender na noite de hoje algumas ações que nós precisamos praticar, algumas decisões que nós precisamos tomar para sermos igual ao nosso mestre, para aprendermos a ser discípulo de verdade como o Senhor. E a primeira lição que nós aprendemos é quando Jesus diz assim, irmãos, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim. A primeira lição que nós tiramos aqui é que se alguém quiser, disse Jesus, ou seja, Ele não força ninguém a ir até Ele. Jesus não força ninguém a ser discípulo dele. Ele não obriga ninguém a ser discípulo dele. Ele não força. É uma decisão da pessoa. É uma decisão pessoal, minha, sua. É uma decisão tomada de livre, espontânea vontade. A tua esposa não pode dizer para você assim: seja um discípulo de Cristo. E por mais obediente que você seja a ela,
e eu sei que vocês são, os maridos, né? Se você não quiser ser discípulo de Cristo, você não vai obedecer sua esposa. O teu marido não pode dizer para você assim: seja discípulo de Cristo. A partir de hoje você vai ser discípulo de Cristo. Não tem como. Não existe isso. Não tem como forçar o teu filho, ninguém. Esta é uma decisão pessoal. Esta é uma decisão exclusivamente sua. Nós olhamos para as religiões aí fora e a gente observa que existem muitas que te forçam a ser, sobretudo o islamismo, né? Ele é contrário a toda e qualquer religião, principalmente o cristianismo. E ele obriga as pessoas, através de uma arma, através de ameaça, a se declarar não cristão, não cristã, e se declarar que você, a partir daquele instante, passa a ser um islamita, que você passa a professar a religião islâmica, senão você corre o risco de morrer, de ser torturado, de ser preso. Nós sabemos disso, nós vemos isso todos os dias nos noticiários. O cristianismo não. Jesus Cristo não obriga ninguém a ser discípulo. Ele diz: se quiser, se desejar. Se você não desejar ser discípulo de Cristo, você está livre. Livre para fazer o que você quiser. Livre para realizar todos os desejos da carne. Livre para mentir, para pecar. Livre para fazer tudo o que você quiser, tudo o que você desejar. Livre para realizar todos os seus pecados. Livre para se lambuzar no mundão aí fora. Porque Jesus não obriga ninguém a ser discípulo. Porém, se você deseja ser discípulo de Cristo, se você quiser, de livre e espontânea vontade, se você se declarar, ou um dia você se declarou no seu coração: eu quero ser discípulo de Cristo, aí é diferente. A partir do momento que você diz sim, você se compromete. A partir do momento que você diz: eu quero ser discípulo, há uma responsabilidade na sua declaração, há um comprometimento seu com Jesus Cristo, com o Mestre. Você está se comprometendo com o Mestre, dizendo: eu quero ser seu discípulo. Nos últimos tempos, irmãos, a gente tem observado algumas coisas, que existem pessoas no meio evangélico que parece que ser evangélico tem um certo glamour. Glamour é um certo charme, né? Um certo encanto. Eu sou evangélico. Um dia desses eu vi aí umas pessoas do mundo artístico que se diz evangélico, que misericórdia, não é discípulo de Cristo nem aqui nem na China, nem em lugar nenhum na face desta terra. Parece que há uma comodidade no meio evangélico das pessoas com a salvação. Eu sou evangélico porque eu sei que existe a salvação. Eu sou evangélico porque há uma esperança de um dia eu estar no céu. Isso preocupa muito, irmãos, porque essas pessoas, elas não querem saber de cruz, elas não querem saber de renúncia, elas não querem saber de rendição, elas não querem saber de arrependimento. Às vezes eu fico me perguntando, coisa minha, tá? As pessoas hoje do meio evangélico, as pessoas hoje que estão na igreja, isso inclui todo o meio evangélico, inclusive nós, todos, elas estão na igreja muito mais por medo de ir para o inferno ou porque há um céu a ser conquistado? Uma certa vez Tiago, João e a mãe deles chegaram para Jesus Cristo e pediram para o Senhor que o Senhor lhes desse um lugar de honra no céu. Jesus respondeu para eles com uma pergunta. O Senhor disse assim para eles: vocês podem beber o cálice que eu bebo? Tem muita gente que quer lugar de honra, mas não quer compromisso legítimo com Jesus Cristo. Não quer compromisso verdadeiro com Jesus Cristo. Não quer ser um discípulo de verdade de Cristo. Jonathan Edwards, um missionário, uma certa vez ele disse algo, pode parecer estranho, mas é verdade. Ele falou assim: leia a Bíblia contra você. Curioso, né? Sabe por quê, irmãos? Porque nós lemos a Bíblia
a favor de nós. Tudo que na Bíblia diz que nós seremos vencedores, vitoriosos, que nós vamos sair, que a tempestade vai acalmar, que tudo vai dar certo, nós lemos, pegamos para nós, declaramos a vitória, confiamos no Senhor, acreditamos que aquilo vai acontecer nas nossas vidas, fechamos a Bíblia e é verdade. Você está certo. Se você crê e você tem fé, isso é verdade. A tempestade vai acalmar, a cura virá, a salvação virá ao teu encontro, o Senhor vai te dar livramento, o Senhor vai trazer a vitória na sua mão, você vai poder glorificar, exaltar o Senhor. Mas quando você lê assim: qualquer um que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. A gente lê, fecha a Bíblia. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Eu chorei muito hoje à tarde, lendo esses textos. Eu chorei muito hoje à tarde enquanto eu escrevi em papel digital e fazia um monte de coisa. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu não seja que eu não tenha este pensamento. Nós precisamos, de fato, como disse Jonatas Edwards, ler a Bíblia contra nós. Se o Senhor disse para que a gente que nós tenhamos que parar de fazer as obras da carne, eu vou parar de fazer as obras da carne, eu vou me esforçar, eu vou fazer de tudo para cumprir a palavra do Senhor. A gente olha hoje em dia no meio evangélico, nós vemos, irmãos, muito, mas muito envolvimento no meio evangélico. Nunca se teve tanta igreja evangélica, nunca como nós temos nos dias de hoje. Nunca nós conhecemos tanta gente crente como nós conhecemos no dia de hoje. Isso é bom, isso é maravilhoso, eu não estou achando ruim. Mas, irmão, nunca nós vemos tão poucas pessoas comprometidas com o Evangelho de Cristo como nos dias de hoje. Nunca. Eu já falei aqui um dia, e eu acho que agora é muito oportuno repetir este exemplo, esta ilustração. Uma certa vez, o general do exército americano, tentando explicar para os seus soldados a diferença entre envolvimento e comprometimento, ele começou a falar para eles do café da manhã do americano, que normalmente o café da manhã do americano tem ovos e bacon. Por sinal, um café gostoso, né? Ovos e bacon, delícia. E ele dizia assim: a galinha está envolvida com o café da manhã, o porco comprometido com o café da manhã. A galinha bota o ovinho dela e o ovinho vai para o café da manhã. A galinha apenas se envolveu com o café da manhã. O porco não. O porco, ó, ele virou bacon. Ele se comprometeu com o café da manhã. O meio evangélico hoje está assim. Tem muita gente envolvida com Cristo, mas poucos comprometidos. Tem muita gente que vai à igreja, tem muita gente que faz uma coisinha ali, que lê a Bíblia aqui, que de vez em quando ora lá, mas poucos são discípulos de verdade, poucos estão comprometidos de verdade com Jesus Cristo, com a palavra, com o Evangelho do Senhor. Todos nós queremos ser igual ao nosso mestre. Para sermos igual ao nosso mestre, precisamos ser discípulos. E para ser discípulo, a primeira coisa que nós temos que ter, a primeira decisão que temos que tomar é ir ao encontro do Senhor, de livre e espontânea vontade. Eu decido, Senhor, eu quero ser seu discípulo. A segunda decisão que nós precisamos tomar está escrito no versículo 23, e Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, a primeira, a segunda, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo, irmãos? Negar a si mesmo é a mesma coisa que rendição. E o que é rendição? Rendição é você desistir. Numa guerra, numa batalha, numa luta, um soldado, um batalhão, um exército, quando ele se rende ao outro, o que ele faz? Eu me rendo. Ele levanta a mão, ele abaixa as armas, ele solta a guarda, abaixa a guarda, tira as armas, levanta as mãos e fala: eu estou rendido, eu estou me entregando.
Se render é admitir que você não vai lutar mais, que você se entregou. Quando nós falamos que negar a si mesmo é a mesma coisa que se render, na perspectiva do relacionamento com Cristo, irmãos, rendição é o fim da sua independência em relação a Ele. Ou seja, acabou, você não é mais independente na sua vida. A partir do momento que você se rende a Jesus, você passa a negar a si mesmo e você diz assim: Senhor, a partir de agora eu dependo do Senhor para tudo. Render-se é passar a depender de Deus para tudo. Render-se é você dar ao Senhor tudo. Tudo que você tem é do Senhor, tudo que você é do Senhor, todas as suas vontades passam a ser do Senhor, todo o seu querer passa a ser o querer de Deus. Isso se chama rendição. Você quer um exemplo bíblico, claro, do que é rendição? Nós estamos lendo todas as quintas-feiras, na campanha, Lucas 1, e ali tem um exemplo fantástico, um exemplo perfeito do que é rendição, total rendição. Quando o anjo chegou para Maria e disse que ela conceberia a luz, através do Espírito Santo daria a luz ao Messias, que ela seria a mãe de Jesus Cristo, ela disse assim ao Senhor: eis aqui a tua serva, cumpre em mim o teu querer. Isso é um exemplo de rendição total. Isso é um exemplo de negar a si mesmo. De negar uma jovem com sonhos, com planos, com futuro, com uma vida inteira pela frente. Ela ouve a voz do Senhor, o Senhor tem um plano, o Senhor tem uma vontade para realizar através da vida dela, e ela fala assim: eis aqui a tua serva, cumpre em mim o teu querer. Negar a si mesmo é se render ao Senhor e falar: Senhor, cumpre em mim a tua vontade, cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Se você ler o texto lá, num primeiro momento parece que ela não entendeu direito. Se você ler, você vai observar isso. Porém, irmãos, ela não esperou as coisas clarear, ela não esperou mais detalhes, ela não esperou outro anjo vir e explicar para ela. Simplesmente ela disse: cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Se você quer ser discípulo de Cristo, você precisa negar a si mesmo e declarar ao Senhor: Pai, cumpre em mim a tua vontade. Nós olhamos o Pai Nosso e dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se for na terra, que seja na vontade dos meus irmãos, na vida dos meus irmãos, não na minha. Não, tem que ser na minha, tem que ser na sua. Render é isso. Você já viu aquelas pessoas que citam o nome de pessoas importantes para te impressionar ou para impressionar o outro? E parece até que existe uma certa intimidade dela com aquela pessoa importante. Eu me lembro uma vez que faz um tempo isso. Vocês se lembram do nosso irmão em Cristo, o Luciano, foi baterista aqui na igreja, hoje pastor Luciano? Ele conheceu um amigo dele, eu não me lembro como, mas ele ficou amigo de um jogador de futebol que se chamava Índio. Esse jogador foi jogador profissional, jogou no Palmeiras, jogou no Santos, passou na televisão, jogador lateral direito, até que relativamente famoso. E um dia, o Luciano, que era amigo dele, ele ligou para o Luciano e falou assim: olha, eu estou indo lá no Pacaembu. Era essa época de final de ano, época em que já tinha acabado o campeonato e os jogadores se reuniam para fazer jogos beneficentes. E aí vai todo tipo de jogador, artista de TV, eles se reúnem lá e fazem um jogo lá. Você já deve ter visto isso na televisão. E o Índio, ele ia participar desse jogo. Como ele foi jogador de futebol, o Roberto Carlos, que foi um jogador famoso, eu digo assim para quem não conhece, para tentar contextualizar a história para você que não acompanha futebol, o Roberto Carlos convidou o Índio para jogar. O Índio foi e levou o Luciano. E o Luciano convidou eu. Falei, vou nessa, oportunidade que eu tenho. Eu gosto de futebol. E eu fui. Chegando lá, eu esperava que quando nós chegássemos no estádio, ele ia estacionar o carro dele, eu ia para a arquibancada juntamente com o Luciano, ele ia lá para o vestiário porque ele ia jogar com os jogadores do tal do Índio. Não, ele levou tanto eu quanto o Luciano para o vestiário. Entrou com o carro dentro do estádio, a gente desceu e eu entrei na área mista. A área mista lá, para quem não conhece, é onde os jogadores se encontram.
E ali eu comecei a chegar e o índio se encontrou com o Roberto Carlos, com o Robinho, com o Felipe Massa, com todos esses jogadores famosos que você conhece. E como o índio era amigo deles, a hora que o Roberto Carlos chegava, o Robinho cumprimentava o índio, tudo bem? O índio falava assim, ó, esse aqui é meu primo, o Luciano é meu primo Armando. Nem primo eu era, mas ele falava assim. E eu cumprimentei o Robinho, cumprimentei o Roberto Carlos. E aí, eles bateram fotos, nós batemos fotos. Eu vim para casa, teve lá a brincadeira, o futebol, eu vim para casa. O que eu fiz com as fotos? Pus no Facebook, né? Claro, faz tempo isso. Coloquei no Facebook, muitas pessoas, aquilo gerou, né, comentário. E aí eu, para brincar, dizia, no dia seguinte eu fui trabalhar, aí os colegas do trabalho, e aí, o que você fez? Aquela história, né, no término do fim de semana. Eu participei de um futebolzinho aí ontem. Foi num futebol com uns amigos, foi jogar bola com uns amigos ontem. Olha no meu Facebook, eu dizia assim. A hora que eles entraram e viram, eu foto com o Robinho, com o Felipe Massa, Roberto Carlos, não acredito. Fazer o que, né? Eu falava assim, uns amigos aí. O que isso dava impressão? As fotos, quando eu falava que eu fui bater uma bola, né? Jogar uma bola com os amigos importantes, isso trazia o quê? Impressão, impressionava. Parecia que eu era íntimo do Felipe Massa, que eu era íntimo do Robinho, que eu era do Robinho ali até que a gente é, né? Mas é o outro lá. Que eu era íntimo do Roberto Carlos. Mas na verdade, o que existia entre nós? Nada. Apenas, posso dizer assim, um insignificante relacionamento. Não é verdade? Não tinha nada, absolutamente nada. Tanto que depois daquilo, não me ligaram. Até hoje eu estou esperando um convite. Bom, deixa para lá, né? O que era aquilo? Era de fato um relacionamento insignificante. Era um relacionamento ralo, um relacionamento raso, de um encontro, de um momento ali que nós trocamos algumas palavras. Mas quando eu digo assim, ou quando eu dissesse, ou se alguém diz, né, o nome de pessoas importantes, isso acaba impressionando. Parece que há intimidade, mas não tem intimidade nenhuma. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim, presta atenção: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sério, né? Você entendeu onde eu quero chegar? Você entendeu onde o Senhor está nos levando? Infelizmente, irmãos, tem muita gente que mantém um relacionamento com o Senhor superficial. Tem muita gente que mantém um relacionamento com o Senhor insignificante. Às vezes ele até fala em nome do Senhor. Às vezes ele até diz em nome de Jesus. Às vezes ele até canta, mas o relacionamento com Deus é totalmente raso, superficial. Na noite de hoje o Senhor diz assim para mim, o Senhor diz para você: é melhor ouvir isso do Senhor hoje. Negue-se a si mesmo, renuncie a sua vida em prol da minha, diz o Senhor. Renuncie a sua vida, seja um discípulo de verdade. É melhor ouvir isso hoje a ter que ouvir naquele dia: não te conheço. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Quando eu disse que a mensagem estava começando, coloca a letra aqui para mim, Jean, por favor, que eu não vou lembrar de cabeça. Quando eu disse que a mensagem estava começando naquele hino, irmãos, é porque esse hino ele traz a primeira e a segunda estrofe dele. Apaga a luz para mim, por gentileza. Um ensino muito profundo para as nossas vidas. Em fervente oração vem o teu coração, na presença de Deus derramar.
Mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Isso é renúncia. Põe a próxima para mim. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, não é parte dele, ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Talvez está faltando isso na sua vida. Pode acender, Tião, por favor. Talvez esteja faltando exatamente isso, você deixar tudo no altar, não somente parte da sua vida, não somente parte dos seus interesses, não somente aquilo que lhe agrada. O Senhor quer você por inteiro, o Senhor quer você por completo. Negue-se a si mesmo, é renúncia, se renunciar. Todos nós queremos ser igual ao nosso mestre. Para ser igual ao mestre, precisamos ser discípulo. E para ser discípulo, precisamos tomar algumas decisões. A primeira é o desejo espontâneo de ser discípulo. O segundo é negar a si mesmo, renunciar tudo que somos, tudo que temos em prol do Senhor. E o terceiro, diz o Senhor: tome cada dia a sua cruz. É a terceira decisão que nós precisamos tomar. O que é tomar a nossa cruz? Tomar a nossa cruz, irmãos, significa renúncia. E o que é renúncia? Renúncia é tudo aquilo que nós queríamos. Está gravando, né? Não? Ah, você corta, então tá bom. Lembrei. Renúncia é tudo aquilo que nós queríamos que o Temer fizesse. Não é verdade? Desculpa aí quem é a favor do Temer, tá bom? Mas o que é renúncia, irmãos? Renúncia é desapego. Renúncia é desinteresse. Renunciar é desapegar de alguma coisa, é se desinteressar por alguma coisa. Quando ele diz: tome diariamente a sua cruz, você deve renunciar, desapegar, se desinteressar por tudo que este mundo pode te oferecer. A cruz era o destaque máximo da renúncia de Jesus Cristo. Porque ele renunciou ao céu, ele renunciou ao trono, ele saiu do alto dos céus, Deus, ele deixou. Filipenses 2,8 nós lemos que Jesus, em forma humana, se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Será que é tão difícil para a gente renunciar a algumas coisas? Será que olhando para a renúncia que Cristo fez, não nos dá ânimo, não nos dá força e vontade para falar: peraí, se Jesus fez isso por mim, o que eu não posso fazer por Ele? Qual a renúncia que eu preciso fazer em prol de Jesus? Só para deixar claro, nós falamos, quando o segundo texto diz: negue-se a si mesmo, de rendição. E agora nós estamos falando de renúncia, e há uma diferença entre os dois. Para você entender, rendição é dizer para o Senhor: Senhor, eu me rendo, que a sua vontade cumpra em mim. E renúncia é abrir mão das minhas vontades. Ou seja, quando eu me rendo ao Senhor e digo assim a Deus: Senhor, eu me rendo a Ti, e que a vontade do Senhor se cumpra em mim. E para provar que eu estou rendido ao Senhor, e que eu quero que a sua vontade se cumpra em mim, eu estou renunciando todas as minhas vontades. Percebeu a diferença? Isso se chama renúncia. Tomar a cruz de Cristo, irmãos, é renunciar. Tomar a cruz de Cristo representa uma vida de renúncia aos nossos desejos, às vontades da nossa carne. Uma vida de renúncia é parar de praticar tudo aquilo que desagrada a Deus. Aqui ninguém faz isso não, né? A gente já ouviu isso antes: fofoca, vingança, ira, impureza, mentira, inimizade, inveja, pornografia. Não, tudo isso, irmãos, tudo isso deve ser pregado na cruz, todos os dias. Todos os dias nós devemos pregar os desejos da nossa carne, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, na cruz do Calvário. Nós devemos deixar todos os dias isso lá. Tem pessoas que pensam que tomar a cruz, né? Tome a sua cruz e me siga. Tem pessoas que confundem essa passagem, esse texto, e falam assim: ele tem lá um filho que dá uma dor de cabeça tremenda para ele. Esses dias um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, ora pelos meus filhos, eles estão me dando uma dor de cabeça
lascado, eu não sei mais o que eu faço, eu tenho que carregar essa cruz. Isso não é tomar a sua cruz. Tem pessoas que falam assim, eu não aguento mais essa mulher, pastor, ela me deixa louca, mas fazer o quê? Eu casei, né? Agora eu tenho que carregar essa cruz até... Não, isso não é carregar a cruz. Tem nada a ver com carregar a cruz. A mesma coisa o marido, né? A mulher fala, pastor, ora pelo meu marido, pastor. Esse homem não tem jeito. Esse homem não vai para a igreja, pastor. Eu não aguento mais esse homem. É uma cruz que eu tenho que carregar. Isso não é carregar a cruz, irmãos. Está errado. Não tem nada a ver com carregar a cruz. Isso são problemas, são situações que nós vivemos, que nós passamos em nossa vida. Isso acontece na vida do crente, do não crente. O que nós precisamos é ter sabedoria, entendimento, humildade, conhecimento, direção do Senhor para administrar essas coisas. Mas isso não é tomar a cruz. Isso não é a sua cruz. A sua cruz, quando Jesus fala, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é negar a nós mesmos. Tomar a cruz, irmãos, é ter uma vida diária de santidade diante do Senhor. Tomar a cruz é, se necessário, sofrer em prol do Evangelho. Nós vamos sofrer, porque eu estou com a cruz de Cristo comigo. Se for para sofrer com amor, por amor do Senhor, por amor a Jesus Cristo, eu vou sofrer. Isso é carregar a cruz de Cristo. Carregar a cruz de Cristo é falar assim, eu sou evangélico, eu creio na palavra de Deus, eu sou discípulo de Cristo. Possam falar o que for, possam dizer o que for, carregar a cruz de Cristo, tomar a sua cruz é não se envergonhar de ser evangélico. Carregar a cruz de Cristo é deixar o seu pecado, é abandonar os prazeres deste mundo. Carregar a cruz de Cristo é morrer para o mundo e viver para Cristo. Essas são alguns exemplos do que é, irmãos, carregar a cruz de Cristo. Você quer ser um discípulo de Cristo? Eu quero, nós precisamos carregar a cruz de Cristo. E Jesus diz assim, olha, tome cada dia a sua cruz. Ou seja, não é só uma vez, são todos os dias. Isso é diariamente. A vida espiritual, irmãos, ela é diária. Ela deve ser cultivada e cuidada diariamente, todos os dias, dia a dia. Ontem já foi. O ontem acabou. Ontem, como eu disse, estivemos aqui, tivemos louvor, louvamos ao Senhor, adoramos a Deus, uma palavra abençoada, uma palavra que o nosso pastor David foi usado por Deus, foi para ontem. Hoje, se eu não busco ao Senhor, se eu não oro ao Senhor, se eu não leio a Bíblia, se eu não canto os louvores e fico o dia inteiro enfurnado na televisão, a vida espiritual vai... Ontem foi ontem. Hoje é hoje e amanhã será amanhã, ou seja, diariamente nós precisamos cuidar da vida espiritual. O maná que era derramado dos céus era para aquele dia, não era para o outro dia. A palavra de Deus diz que Esdras, irmãos, lia a palavra de Deus diariamente. Nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos que o salmista dizia assim, pagarei meus votos ao Senhor todos os dias. A sua vida espiritual, ela tem que ser cultivada, você tem que alimentá-la todos os dias. Você não pode negligenciar a sua vida espiritual, senão você vai ser prejudicado, senão vai ser ruim para você. O texto diz assim, tome cada dia a sua cruz. Você sabia que esse texto, este tomar, do grego é airó. E sabe o que significa? Sabe qual a ideia que essa palavra do grego traz? Airó. É que nós, como cristão, ela traz a ideia de pegar alguma coisa, cruz, erguer, levantá-la e colocar sobre si. Você conhece alguém que fez isso? Você conhece alguém que pegou a cruz, levantou, colocou sobre si e levou até o Calvário? É a mesma coisa. Não, claro, não é aquela cruz que era nossa, que deveríamos também ter feito, Ele fez por nós. Mas nós, hoje, tomar a cruz, o exemplo, o texto bíblico do grego nos mostra, irmãos, que tomar a cruz é exatamente essas coisas que eu acabei de falar. Servir ao Senhor, ser discípulo de Cristo, não se envergonhar do Evangelho, não se envergonhar da palavra.
Tem um livro, foi best-seller, escrito por Charles Schindel, faz tempo isso. O texto do livro era: em seu lugar, o que faria Jesus? Parece elementar, parece simples, mas de fato fica a pergunta para a gente, no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, no relacionamento com as pessoas, em seu lugar, o que faria Jesus? Ao conversar com os amigos lá no trabalho, o que Jesus falaria estando ali ao lado deles, estando com eles? Se Jesus estivesse sentado do seu lado, na sala da sua casa, naquela poltrona gostosa, naquele lugar que é seu, está lá, só você senta ali, que é bem de frente com a televisão, você coloca o controle remoto do lado, para você mudar a hora que você quiser, do lado direito, porque a esposa senta do esquerdo, né? É para você deixar longe dela. Se Jesus sentasse ali, você teria coragem de falar assim: Senhor, vamos assistir isso comigo? A gente não pode, irmão, ser cristão somente no culto. A gente não pode ser cristão somente quando os irmãos estão por perto. Nós precisamos entregar ao Senhor tudo que temos, tudo que somos. A nossa vida tem que ser completamente dirigida por Deus. Tem aquela ilustraçãozinha, né, da mãe que estava ensinando a filha a orar. E todas as noites a mãe se ajoelhava na beira da cama juntamente com a filha e ensinava um trechinho da oração. Pedacinho, uma hora ela ensinava: Senhor, cuida do papai, cuida da mamãe, Senhor, abençoe na escola. E chegou um dia lá, uma noite, que a mãe foi ensinar ela e falou assim, ela repetia, aí a mãe falou assim: Senhor, eu entrego tudo a Ti. E a filhinha repetiu, né? Senhor, eu entrego tudo a Ti. Aí a mãe falou: Senhor, eu entrego a Ti tudo o que eu possuo. E a menininha: mãe, o meu coelhinho não. A inocência de uma criança. Mas infelizmente, irmãos, muitas vezes é isso que acontece. Tem muita gente que não está entregando o coelho ao Senhor. Tem muita gente que entrega ao Senhor parte da sua vida, não a sua vida por completo, não a sua vida por inteiro. O pastor que pregou na quinta-feira, não sei se você percebeu, mas foi uma bênção a palavra dele, foi tremenda, uma palavra de fé, de edificação. Mas você percebeu que em alguns momentos ele dizia assim: entrega tua vida no altar? Vocês perceberam isso? Conserta a tua vida. Irmãos, quem aqui não queria, não quer, não deseja ser abençoado ou ser como Abraão foi? Abraão é um grande exemplo de renúncia para as nossas vidas. Quem aqui não queria ter a fé de Abraão? Opa, isso dá até canção, hein? Acho que isso dá música, né? Quem não queria? Todos nós queremos, irmãos, a fé, a ousadia. Mas Abraão, um dia o Senhor pediu seu filho. E ele foi lá para entregar o seu próprio filho. Você faria isso? Quem aqui não queria, irmão, ser usado como Moisés foi? Ser tremendamente usado como Moisés foi? Eu queria. Eu creio que muitos aqui também queriam. Só que Moisés, irmãos, também renunciou. Moisés se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó. Ou seja, de desfrutar das benesses, né? De desfrutar dos benefícios que Faraó e a corte egípcia poderia dar para ele. Tanto que a palavra de Deus diz que ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus, ainda que por um pouco de tempo, desfrutar do gozo do pecado. Às vezes, muitos irmãos preferem desfrutar da alegria, do gozo do pecado, a ter uma renúncia completa em favor de Cristo, em favor do Senhor, em favor de Deus. Eu vou ir para o quarto e a última decisão que nós precisamos tomar para aqueles que desejam ser discípulo de Cristo. Mas antes eu preciso voltar e revisar quais são. A primeira: você deve entregar ao Senhor, decidir: eu quero ser discípulo de Cristo. A segunda: eu quero negar a mim mesmo, eu quero me render ao Senhor, que Ele controle a minha vida. A terceira: eu quero tomar a minha cruz e
estar diante do Senhor, colocá-la diante de Deus, o que for preciso fazer, o que for preciso, qualquer coisa, eu não vou me arrepender, eu vou servir ao Senhor. E a quarta e última, irmãos, Jesus disse assim: siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir, você sabe, né? É se submeter à vontade do Senhor. Seguir ao Senhor é se submeter, é ser obediente ao Senhor. Seguir o Mestre é se submeter-se ao seu senhorio. Veja, aqui Jesus diz assim: siga-me. Quando ele fala siga-me, eu sei que você é inteligente, você entende comigo. Ora, siga-me, ou seja, venha atrás. Jesus disse assim: siga-me, ou seja, eu vou na frente. Quem vai na frente, irmãos, é quem comanda. Quem vai na frente é quem dá as ordens. Quem vai na frente é que sabe o que está fazendo. Então Jesus diz assim para mim e para você: siga-me. Não adianta, irmãos, nós queremos renúncia, não adianta nós queremos ser discípulo do Senhor, dizer que vamos renunciar, dizer que vamos nos render, se nós não seguirmos ao Senhor, se nós não obedecermos ao Senhor, se nós não cumprirmos a palavra do Senhor, se nós não fazermos o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quiser, da forma e da maneira que Deus quiser nas nossas vidas. Tem que ser assim para ser um discípulo de verdade. Quem segue o comandante, segue o líder. Eu amo a palavra de Deus, irmãos, porque às vezes a gente lê um texto como esse e a gente lê assim: siga-me. Português, seguir, ir atrás. Tranquilo, fácil entendimento para todos nós. Há muito mais profundidade neste texto do que apenas seguir-me. Numa única palavrinha. Você sabia que quando o Senhor usou este termo, siga-me, esta palavra, seguir, havia uma mensagem muito profunda aqui, irmãos, relacionada ao exército de Israel. Por isso que eu amo estudar a palavra de Deus, e as inscrições no IBBC estão abertas, tá bom? Quer fazer curso de teologia? As inscrições estão abertas. Quando Jesus diz assim: siga-me, você sabia que no exército de Israel era proibido, irmãos, terminantemente proibido, durante uma luta, durante uma batalha, durante uma peleja, o comandante dizer assim aos seus soldados: vão! Era proibido. Sabe como o comandante tinha que dizer para os seus soldados na hora da luta, na hora da batalha? Venham, venham. Por quê? Eu sou o primeiro, eu estou na frente, eu sou o comandante, eu vou para a luta, eu estou lá na frente. Vocês, soldados, venham comigo. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Eu não sei se você entendeu, se você não está entendendo a palavra, se não está despertando em você o desejo de ser discípulo ou não, mas eu quero te dizer uma coisa: deixe quem entende de guerra, quem entende de batalha, quem entende de luta, ir na frente da sua vida. Siga Jesus Cristo, deixa Ele tomar conta da sua vida, deixa Ele dirigir a sua vida. Entenda uma coisa: a gente fala ser discípulo, eu quero ser discípulo, mas eu não quero render. Eu quero ser discípulo, mas eu não quero renunciar a nada. Eu quero que Ele seja o comandante. É incoerente. Às vezes, as coisas na nossa vida parece que não seguem do jeito que a gente gostaria que seguisse, ou então nós temos muita dificuldade de entender o que acontece na nossa vida, porque nós não queremos ser discípulos, porque nós não colocamos a nossa vida em rendição ao Senhor, porque nós não renunciamos às coisas aí do mundo, porque nós não colocamos o Senhor de fato como comandante da nossa vida. Quando você faz isso, você vai começar a entender melhor as coisas que acontecem na sua vida. Ou então você vai fazer como Maria, ter a confiança: eis-me aqui, cumpre em minha vida o teu querer. Eu passei por umas lutas há um tempo atrás, irmãos, umas dificuldades muito grandes, e que não dá tempo de falar agora, mas eu aprendi algo tremendo nisso. Algo muito lindo que o Senhor ensinou à minha vida. Eu tinha alguns planos para o futuro que eu estava colocando diante de Deus, tudo bonitinho, tudo fechadinho, tudo de acordo com o planejado, tudo em ordem, tudo, maravilhoso. E aí, só para
para não entrar em tantos detalhes assim, só para dizer, o Temer vem e fala que a aposentadoria agora é só com 180 anos, né? Pronto, eu estou quase me aposentando e eu vou ter que esperar aí mais não sei quantos anos, eu exagerei, né, irmãos? Mas segundo ele, vai lá perto dos 65, né? Mas e o que eu estava planejando? E os planejamentos que eu tinha, não era somente para a minha vida pessoal, envolvia ministério, envolve a vontade de Deus na minha vida, e eu colocando diante do Senhor. E aí eu vi, num rápido momento do meu pensamento, passou assim, não sei o que vai ser agora, o que vai acontecer. E aí Deus virou para mim e falou assim, entrega tudo na minha vida. Você está preocupado com isso? Você está preocupado com o emprego, com o trabalho, com a aposentadoria? Você está preocupado com essas coisas? Coloca tudo na minha vida. Porque se eu estou dirigindo a tua vida, não se preocupa, vai sair do jeito que eu quiser, diz o Senhor. E do jeito dele é melhor para todos nós, irmãos. Do jeito de Deus é melhor para você, não é do teu jeito. Aprenda a confiar, a servir ao Senhor. João capítulo 12, versículo 26, Jesus diz assim, aquele que me serve, se o discípulo, se me serve, diz o Senhor, então me siga. Aí o Senhor complementa assim, quem me servir, o meu Pai o honrará. Se você serve ao Senhor de verdade, deixa que Deus te honre. O Senhor vai te honrar em algum momento. Servir é estar disposto, irmãos, a fazer a vontade do Senhor. Como nós estamos dispostos muitas vezes a fazer a vontade nossa, né? Às vezes a gente paga um preço absurdo para fazer algumas coisas, mas para fazer a vontade do Senhor, tem gente que segue a Cristo no Facebook, né? Ou pensa que servir a Cristo é a mesma coisa que seguir alguém no Facebook. Estou seguindo, a pessoa posta, eu recebo. Eu sigo o fulano no Twitter, a pessoa posta alguma coisa lá, eu recebo aqui no celular. Tem gente que segue a Jesus assim, vai na igreja, dá a palavra, ele recebeu ali a palavrinha. Vai lá no WhatsApp dele, ele abre e tem um bom dia com um versículo bíblico. Estou seguindo a Jesus. Estou seguindo a Jesus. Irmãos, seguir a Jesus não tem nada a ver com isso. Tem uma frase de um teólogo, A.W. Tozer, muito forte. Muito forte. Ele diz assim, o homem que menospreza diretamente a fé cristã, repito, um homem que menospreza diretamente a fé cristã, ele é mais respeitado por Deus do que aquele que finge ser cristão e se recusa a ser totalmente dominado por Cristo. Eu vou repetir. Ele diz assim, um homem que menospreza diretamente a fé cristã, ele é mais respeitado por Deus do que aquele que finge ser cristão e se recusa a ser totalmente dominado por Cristo. O primeiro é um inimigo declarado da fé cristã. Ele não quer, pronto e acabou. O segundo é um falso amigo. O primeiro não quer nada, não quer seguir, não quer ser discípulo, não quer nada. O segundo só quer as bênçãos. Ser fiel ao Senhor, ele não quer. O primeiro é frio, é gelado. O segundo é morno. Jesus disse, é melhor que seja frio ou quente, porque aquele que é morno será vomitado, diz o Senhor. É forte, irmãos, mas é verdade. É forte, mas é real. Jesus tomou a cruz do Calvário sobre os seus ombros para que o seu nome, meu irmão, o seu nome, minha irmã, fosse escrito no livro da vida. Jesus sofreu as afrontas da cruz. O nosso mestre foi espancado, o nosso mestre foi ultrajado, cuspido, humilhado. Ele suportou a cruz. E hoje ele diz para mim e para você: pegue a sua cruz e siga-me. Não olhe para trás, não olhe para o mundo, não olhe para os seus familiares, não olhe para as pessoas na sua casa, no seu trabalho, para o seu meio social. Levanta a cabeça, não vai ser em vão servir ao Senhor.
Senhor. Não vai ser em vão entregar a sua vida a Cristo. Não vai ser em vão ser discípulo de Jesus. Não é em vão. Nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades. Às vezes nós somos sim. Às vezes as pessoas tentam nos envergonhar porque somos cristãos, porque somos evangélicos, mas nós não passamos, irmãos, nada, absolutamente, tudo que nós passamos não chega perto do que Jesus Cristo passou por nós. Tudo que nós passamos hoje não se compara ao que os primeiros cristãos passaram no início da igreja. O que nós passamos hoje não se compara ao que missionários estão passando no Oriente Médio. Hoje eu, você, nós, irmãos, não é difícil ser discípulo de Cristo, se desejarmos verdadeiramente ser. Eu estou terminando. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 26, Jesus Cristo diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém. Glória a Deus. Será que somos ovelhas? Se somos, ouvimos. Se ouvimos, seguimos. Bartimeu, o cego Bartimeu, quando ele se converteu, ele deixou para trás a sua velha e desbotada capa. O livro de Hebreus nos ensina que nós devemos deixar todo embaraço e todo pecado que nos rodeia. Tira da sua vida, meu irmão. Tira da sua vida, minha irmã. Tira todo embaraço, tudo que tem embaraçado a sua vida para servir a Cristo. O Senhor diz na noite de hoje: não é em vão servir-me, diz o Senhor. Não se preocupa com o seu trabalho, não se preocupa com a sua vida pessoal, com os seus familiares. Diz o Senhor para você nesta noite: confie em mim, diz o Senhor. Eu estarei contigo em todos os momentos. Nós estamos falando de eternidade. Uma certa vez, uma artista famosa, já falecida, chamada Hebe Camargo, trabalhava no SBT, recebeu uma proposta de emprego para ir trabalhar na Rede Record. Envolvia milhões e milhões de reais ali. E ela não foi. Ela justificou o fato dela não ter ido trabalhar na Rede Record, porque segundo ela, lá era uma emissora evangélica. E por ser uma emissora evangélica, ela não poderia levar a santinha dela, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Aparecida, as duas. E se ela fosse, ela teria que deixar a santinha do lado de fora, da porta para fora. Então ela recusou o emprego, o convite, porque ela não podia levar as imagens dela. Ela declarou isso. Não deixa Jesus fora da sua vida, não. Se o ímpio faz isso por algo que não vale nada, que não tem olhos, mas não vê, tem pernas, mas não anda, tem braços, tem ouvido, mas não ouve, não deixa Jesus fora da sua vida, não. Não deixa Jesus de fora da tua casa, de fora do teu lar, de fora do teu coração. Seja discípulo de Cristo, seja discípulo do Senhor na noite de hoje. Nós lemos aqui que há algumas condições, para quem quer ser discípulo: negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. Quem fizer menos que isso, irmãos, não tem qualquer comprometimento sincero com Jesus. É apenas superficial. Eu não sei você, mas eu quero levar a cruz de Cristo. Eu não sei você, mas eu quero negar a mim mesmo. Eu quero te dizer uma coisa: além de negar a mim mesmo, além de levar a cruz de Cristo, eu quero te dizer que somente aqueles que levarem a cruz de Cristo um dia a trocarão por uma coroa de glória. Você topa? Eu topo. Você quer vir comigo? Então se coloque de pé.